Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Davos e falou em restabelecer a confiança de investidores estrangeiros no Brasil. A frase usada foi essa: negócios do Brasil com o mundo sem viés ideológico, né? Essa recuperação da confiança dos investidores, ou seja, uma economia previsível sobre moldes liberais, exatamente a política econômica que deve implementar nos próximos anúncios o ministro da Economia, Paulo Guedes, que acompanha, inclusive, Jair Bolsonaro nessa viagem a Davos no Fórum Econômico Mundial. A economia cresce em novembro, segundo o monitor do PIB. O número é muito parecido com o que nós divulgamos do IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Esse monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas usa a metodologia muito semelhante à do IBGE, que é exatamente quem mede oficialmente o crescimento da economia do país. A ONU reduz a previsão de crescimento do Brasil para este ano, agora, de 2019 e também 2020, e fala em desafios fiscais gigantescos, o que traria dificuldade maior ao governo. É uma previsão da ONU. Reduziu, na verdade. O crescimento haverá acima de 2%, mas um pouquinho menor do que se imaginava. A gente trata desses números daqui a pouquinho. E o Brasil está no topo, ou estará, a partir deste ano, no topo da tributação de lucros das empresas, ou seja, tanto imposto de renda quanto aquela CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Atualmente é a França quem está à frente. O Brasil vai passar a França porque o presidente Emmanuel Macron já anunciou uma série de medidas para reduzir a tributação sobre lucro na França. Aliás, que teve uma polêmica tempos atrás com Gerard Depardieu, que disse que ia mudar a sua condição fiscal, suas empresas para a Rússia. Bom, a gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que também vai falar sobre um outro assunto: como conviver neste momento digital, de era digital, na hora de pagar os impostos, na hora de recolher os impostos. Há muitas dúvidas. Esse é o assunto da entrevista de hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial. Ele terá um discurso amanhã, fará um discurso amanhã no palco principal do fórum. Bolsonaro falou logo ao chegar hoje no hotel, chegou hoje de avião, depois foi um trajeto de pouco mais de 2 horas de carro até Davos, na Suíça, e ele falou sobre exatamente o objetivo do que pretende com o discurso, que é retomar a confiança de investidores estrangeiros no Brasil sem o viés ideológico. Acompanhe. Queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos, e em especial a questão do agronegócio, que é muito importante para nós, é o nosso commodity mais caro. Queremos ampliar esse tipo de comércio. E para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. A gente não vai anunciar particularidades, nada tocante a isso. A agenda está com o nosso chefe da economia, o Paulo Guedes. Está bastante detalhado um processo nesse sentido. E ele vai anunciar a partir do momento que tiver certeza que faremos boas privatizações. Um discurso muito curto, tá? Objetivo, claro, tocando nesses pontos que eu falei para vocês aqui. Foi feito e corrigido, né, vamos assim dizer, por vários ministros, para que nós dessemos um recado mais amplo possível de novo Brasil que se apresenta com a nossa chegada ao poder. Sobre as privatizações que o presidente fez menção aí, diz que não vai anunciar nenhuma privatização. Não é esse o objetivo de Paulo Guedes no Fórum Econômico de Davos. É, na verdade, passar uma imagem de uma nova lógica econômica do governo agora, deste novo governo que assumiu em 1º de janeiro. As privatizações só serão anunciadas em momento oportuno, quando se tiver exatamente um plano econômico para elas, ou seja, quando elas se mostrarem realmente importantes para a questão econômica do país, a questão fiscal. Bom, a diretora-geral do FMI, que obviamente participa do Fórum Econômico em Davos, a Christine Lagarde, a francesa, disse que os investidores precisam se preparar para um período de baixo crescimento ou de desaceleração do crescimento mundial. Ela disse, isso é um aviso de uma próxima recessão internacional? Não, não é uma recessão, mas um crescimento muito menor do que podia se esperar.
Ela disse hoje também, a Organização das Nações Unidas divulgou uma revisão do crescimento da economia brasileira para este ano agora, de 2019, e também para 2020. Na verdade, uma projeção para baixo do crescimento da economia brasileira. Vamos lá. Esses dados são todos da ONU, tá? Em 2019, antes era de 2,7, caiu 0,5 ponto percentual, 0,6, perdão, chegou a 2,1 agora. Esse é o crescimento estimado para agora, este ano de 2019, perdão. Em 2020 era de 2,9, caiu para 2,5, uma redução de 0,4 ponto percentual. O que isso quer dizer? A ONU está dizendo que o Brasil tem desafios fiscais gigantescos, a questão da Previdência, por exemplo, ela aponta exatamente esse problema, que o governo pode querer fazer, mas o Congresso pode não aprovar. Essa é uma discussão interna, doméstica brasileira, que vai precisar ser feita. O déficit da Previdência cresce e cresce de forma exponencial, e esse é um custo elevado para o Estado brasileiro. Mas vamos lá. Mesmo que o Brasil cresça isso é só uma estimativa das Nações Unidas, o Brasil fica um pouquinho abaixo da média mundial, que é de 3% esse ano, ou seja, neste caso o Brasil vai crescer praticamente o dobro do que cresceu em 2018, mas abaixo da média mundial. Se eu pegar os emergentes, bem abaixo, a projeção de crescimento era de 4,3 agora em 2017. Agora vai, na verdade, para 4,6 nessa nova análise do Banco Mundial. E a América Latina está aqui, olha, 2,3. 1,7 agora, o Brasil se crescer 2,1, ou seja, eu ainda vou crescer um pouco acima da América Latina, mas abaixo da média mundial e muito abaixo da média dos países emergentes. A ONU aponta exatamente esses problemas. O déficit público brasileiro, que hoje é de 8,5% do PIB, nós estamos falando só do déficit, e a dívida geral, que já compromete 88% do produto interno bruto brasileiro. A ONU faz essa lembrança, em 2013 era de 60% do PIB. Bom, ou seja, esse crescimento dos gastos do governo continuou acontecendo, que hoje cobra boa parte aí da sua conta em comprometer o produto interno bruto. Vale só lembrar, hoje nós somos deficitários, o governo brasileiro é deficitário desde quando começou uma crise lá, quando a gente viu em 2014, como tivemos déficit, 2015, 2016, 2017. Há uma projeção que, se a reforma da Previdência passar num texto mais conservador, ou seja, um texto duro, de estabelecer aposentadorias mais tarde para as pessoas, a gente recuperaria em 2022, 2023 o superávit nas contas públicas. Por enquanto, nós estamos deficitários. Daqui a pouco a gente fala sobre o monitor do PIB. Na verdade, esse já é um dado que eu posso divulgar agora. Só precisa se levar algumas questões ali sobre esse crescimento menor. O FMI está falando numa desaceleração do crescimento mundial. É um problema para o Brasil. A ONU projeta um crescimento menor para o Brasil devido às questões fiscais. Só que o brasileiro hoje consome menos do que gostaria. Ou seja, nós temos o que eu chamo aqui, repito com muita frequência, uma expressão do mundo da economia, de demanda reprimida. O mercado doméstico pode suprir, por exemplo, um crescimento internacional menor. O problema é que quando se deu crédito demais lá atrás, isso sobretudo no governo Lula e governo Dilma, se gerou dívidas imensas, as pessoas ficaram inadimplentes. Se tiver, digamos, uma recuperação econômica melhor, com mais salários, as pessoas vão comprar sem se endividar exageradamente, levando à inadimplência, a gente recupera o crescimento econômico do Brasil e, de alguma forma, diminui esse peso que o mercado internacional tem sobre a economia brasileira. Vamos falar do monitor do PIB, que teve um crescimento também, foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Em novembro de 2018, a economia cresceu 0,3%, se comparado, obviamente, a outubro. Na comparação novembro com novembro, um crescimento de 1,5%, ou seja, de 2018 a 2017. Setembro a novembro é o que se chama de trimestre imóvel, um crescimento de 1,4%. A taxa de investimento em novembro chegou a 18,3%. Lá em 2013, que foi o pico dessa série histórica, chegou a 24,2%. Taxa de investimento é quando você tem muita gente investindo, acreditando na economia. A economia cresce, precisa se investir mais para atender a demanda. Essa é uma lógica teórica econômica. Mas eu tenho que lembrar, em 2013, que nós ainda não tínhamos divulgado todos os escândalos da iniciativa privada em conluio com agentes públicos, que gerou aquela corrupção gigantesca.
Hoje eu tenho, por exemplo, compliance nas empresas, uma série de medidas para, de alguma forma, coibir práticas irregulares. Não estou dizendo que todo investimento que se fez em 2013 era ilícito, mas boa parte da ilicitude foi contada como investimentos. Hoje nós temos uma situação, e claro, um país que passou por uma crise, os investimentos passam por um pente fino, uma lupa antes de serem feitos, e claro, com a confiança sendo retomada, se aumentam também os investimentos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão, voltando só a Davos, o FMI também fez uma declaração hoje que diz que os líderes mundiais devem se ocupar da insatisfação social, que hoje permeia o mundo inteiro, não é um fenômeno brasileiro há muito tempo. No Brasil, um estudo mostra, aí pegando a questão doméstica, que aumentou a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Isso tudo dados do ano passado, ainda reflexo da crise econômica que nós tivemos em 2014, 15 e 16. O Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, tem números sobre isso. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A distância entre ricos e pobres, ela aumentou no ano passado, em 2018. O relatório da Oxfam mostra que a fortuna dos bilionários do mundo cresceu 12% em 2018. Isso representa 2 bilhões e 500 bilhões de dólares por dia. Ao mesmo tempo, cerca de 3 bilhões e 800 mil pessoas, que fazem parte da metade da população mais pobre do planeta, tiveram sua riqueza reduzida em 11%. O relatório Bem Público ou Riqueza Privada, lançado às vésperas do Fórum Econômico Mundial de Davos, mostra que o número de bilionários no mundo quase que dobrou desde a crise financeira de 2007 e 2008, saltando de 1.125 em 2008 para 2.208 no ano passado. No caso específico do Brasil, a pesquisa revelou que existem 42 bilionários no país, com riqueza total de 176 bilhões e 400 milhões de dólares. O estudo revela ainda que desde 2017, a desigualdade de renda no Brasil parou de cair e que o número de pobres cresceu. Os pesquisadores da organização não governamental que fez esse estudo defendem a taxação das grandes fortunas. De acordo com os dados da Oxfam, se existisse um imposto de 0,5% sobre a riqueza dos bilionários do planeta, seria possível arrecadar dinheiro suficiente para colocar na escola 262 milhões de jovens, além de garantir o acesso aos serviços de saúde para outras 3 milhões de pessoas. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Na verdade, tem um novo modelo econômico no mundo que não está absorvendo a mão de obra de jovens e muita gente não entra no mercado de trabalho, o que significa a manutenção da condição pior da família, ou seja, de não ter renda sendo oferida por aquele novo integrante da família que ficou adulto e não consegue chegar ao mercado de trabalho. Sem contar as crises econômicas que levaram muita gente à inadimplência, que a gente fala com frequência, no caso especificamente brasileiro. Bom, falando um pouquinho de uma notícia positiva, no ano passado o varejo ficou muito alegre porque uma notícia boa, diminuiu, na verdade. Nós tivemos uma venda maior do varejo, os dados foram positivos e isso afetou diretamente o nível de estoques divulgado pela FEComércio de São Paulo. A Vanessa Casalino tem os números. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o índice de estoques do comércio varejista de São Paulo subiu em janeiro, passando de 112,3 pontos em dezembro para 115 pontos. Os 100 pontos marcam a divisão entre as duas situações, adequado e inadequado. Com isso, subiu a parcela de empresários do varejo com estoques adequados. Essa alta em janeiro é de 2,4%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 9,2%. O levantamento da FEComércio capta a percepção dos varejistas sobre o volume de mercadorias estocadas nas lojas. Para a entidade, o indicador começa o ano bem, resultado das vendas positivas no Natal, que você mencionou, que representaram uma oportunidade para então ajustar esses estoques. Agora, com esse resultado, a média dos estoques excedentes está num patamar considerado quase normal. A boa notícia vem depois de 3 ou 4 anos de patamar relativamente elevado, com excesso de produtos nas prateleiras. Agora, em janeiro, 57,2% dos empresários avaliam seus estoques como adequados, uma alta de 1,2 ponto percentual frente ao mês anterior e já muito próximo da média histórica anterior à crise, que é de 60%. Por outro lado, a parcela de comerciantes que disse ter excesso de mercadorias caiu para quase 26% e os que acham que têm estoques baixos subiu para pouco mais de 15%, Piotr.
Muito obrigado, Vanessa. Vamos só retomar uma informação do monitor do PIB. Em novembro agora de 2018, cresceu 0,3%, é um dado da Fundação Getúlio Vargas. Na semana passada, nós tínhamos divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é isso aqui, olha, 0,29%. Um crescimento praticamente igual aqui. Se eu colocar uma margem de tolerância aqui, nós percebemos que os dois índices são muito semelhantes. Vamos seguir agora para ver as expectativas econômicas, o Boletim Focus do Banco Central, o IPCA, que há 4 semanas era previsão de inflação até dezembro deste ano de 4,03, caiu para 4,01 agora. O câmbio, o dólar também caiu de 3,80 para 3,75, era de 3,80 já também há mais de um mês. As expectativas econômicas com relação ao PIB, houve uma leve redução de 2,57 para 2,53 e a produção industrial permaneceu o que se tinha de previsão no ano passado. Bom, uma queda no valor do câmbio, uma queda no valor da inflação, são quedas positivas. O que chama atenção é um PIB um pouquinho menor aqui, mas dentro aí de uma margem de tolerância, porque voltou aqui ao que se estava prevendo há 4 semanas. Vamos seguir aqui com o Ibovespa, hoje uma leve queda de 0,09%, praticamente estável, a 96.009 pontos. Na semana passada nós tivemos recordes e mais recordes do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a B3. As ações que hoje tiveram alta, Vale e Petrobras, com altas de 0,95 no caso da Vale e 0,16 da Petrobras. Os bancos é que puxaram para baixo, eles têm peso importante no Ibovespa. Está aqui, olha. 0,54 Banco do Brasil, 1,15 negativos para o Bradesco e 0,82% do Itaú. Para fechar, o dólar comercial hoje praticamente estável, há toda uma expectativa em relação à questão brasileira, ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, à recepção pelos investidores estrangeiros em Davos. Hoje 3,75 estável, uma alta de 0,07%. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o desafio da tributação nessa era digital. Como recolher corretamente impostos? Se a empresa, por exemplo, é sediada fora, mas vende no Brasil, a quem recorrer e a quem eu recolho os impostos? Tudo isso a gente fala logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, o Brasil será agora, em 2019, o país que mais tributa lucro das empresas. Ou seja, tributação de lucro é imposto de renda sobre o lucro e a contribuição social sobre o lucro líquido, né, que é a CSLL. Até o ano passado era a França, que é uma polêmica internacional, gerou reclamação do ator francês Gérard Depardieu, enfim. Mas agora o presidente Emmanuel Macron recentemente anunciou uma série de reduções que em 2022 a alíquota cai para 25%. A atual brasileira é de 34%, a soma desses impostos aqui. Bom, Leonel Siqueira, especialista em inteligência tributária, está conosco para falar dos desafios de recolher tributos nesta era digital. Leonel, obrigado. Obrigado, Adalberto. Eu fiz menção aqui à questão só de 2 impostos sobre o lucro das empresas, porque aqui nós estamos falando só de valor. Mas eu quero questioná-lo sobre a forma de recolher os impostos, que não é simples no Brasil, que a legislação é extremamente carente de simplicidade. E isso gera ineficiência e uma série de discussões judiciais que eu não sei quem exatamente ganha com isso. Não sei por que governos ainda não simplificaram o processo. Mas quando eu adiciono a questão da era digital, eu li o material de apoio de vocês, da assessoria de imprensa de vocês, o quanto tem de possibilidades diferentes e a leitura é diferente para cada uma das possibilidades. A empresa está fora do país, mas vende aqui, mas ela não sabe se recolhe para o município, se é para o estado, se é para o ente federal. Como é que funciona tudo isso? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vindo. Satisfação estar com você aqui. Bem, realmente essa é uma questão muito conturbada, né? Para começar, a questão tributária no Brasil não é só uma questão de tributos caros, de espécies tributárias diversas, 93 tipos de tributos, de espécies tributárias diferentes. A grande questão que envolve esse assunto também está relacionada à dificuldade, à complexidade que todos nós já conhecemos, né? Sobretudo em relação a essa questão da economia digital, a forma de comercialização desses produtos. O Código Tributário, eu costumo dizer que ele é experiente, tem mais de 50 anos, mas ele ainda não se deu conta de recepcionar toda essa tratativa, principalmente relacionada ao comércio digital, como você bem comentou, para as empresas que adquirem softwares, né, licenças de uso em cloud, na nuvem, ou mesmo para aqueles que acabam adquirindo um certo servidor
para a sua empresa. Então, a tributação é muito diferenciada. Até pouco tempo atrás, o governo não tinha um tratamento específico para esse tipo de comércio. E sim, uma experiência no comércio de mercadorias físicas, mercadorias físicas. Então, eu tentava enquadrar uma atividade nova numa que já existia. Exatamente. Só que eu posso imaginar, isso gera uma série de questionamentos. Muitos questionamentos, porque até então é necessário que a lei caracterize todos esses fatos, né? Se a gente comparar aquilo que já existe, o comércio, o varejo de mercadorias, tem toda uma sistemática, uma tributação já bem elaborada, bem amadurecida. Porém, quando nós tratamos desse comércio varejista, mas que agora é um varejista incorpóreo, digital, digamos até tecnológico, é necessário que a lei caracterize todos esses fatos, entenda e recepcione essas condições diferenciadas do comércio digital. Esse é o grande desafio e, por isso, muitas discussões judiciais, questões de entendimentos diversos entre as empresas e a administração federal. Quer dizer, o comércio se modernizou. Muito. É um mundo contemporâneo digital, mas a tributação, a legislação tributária não está acompanhando esse movimento. Esse é o grande problema, né? De incorporar essa legislação tributária existente nesses novos fatos tecnológicos. Agora, Leonel, por que demora tanto? Essas coisas precisam passar pelo Congresso ou é uma normativa da própria Receita que ela pode adequar uma lei que já existe a um novo tipo de comércio? Não deixa de ser comércio, enfim. Sim, exatamente. Porém, todas essas inovações, esses fatos decorrentes da nova tecnologia, acaba trazendo fatos novos, como, por exemplo, uma empresa, né? Como tributar um serviço que ele é vindo de fora, né? Existia, sim, uma sistemática, uma tributação, uma legislação existente já, mas quando se caracteriza um serviço prestado ou simplesmente o direito de exploração de um serviço, né? São fatos diferentes. Então, em muitos casos, a Receita Federal, por exemplo, tratando no âmbito federal, ela tentou enquadrar, né, esses novos fatos jurídicos, né, fatos geradores, digamos assim, no direito tributário se trata assim, com essa nova legislação. Algumas vezes isso não funciona. Então é necessário um movimento do legislativo, e aí você sabe muito bem como funciona, né? Todo esse movimento ele é um pouco moroso e também ocorre da pessoa que está fazendo uma determinada lei não conhecer a operacionalidade daquilo. Então nós temos uma lei, depois é necessário uma instrução normativa, um ato menor, infralegal, para operacionalizar todo esse tratamento tributário. E muitas vezes quando isso é feito, ele é feito de uma maneira inadequada às empresas, ou as empresas desconhecem esse tipo de tratamento. Leonel, vamos entender. Eu posso imaginar que no Congresso nós temos 513 deputados, 81 senadores. Não dá para imaginar que todos sejam especializados na questão tributária. Com certeza. Mas eu tenho erro. Se eu cometer um erro lá no Congresso, ou uma interpretação equivocada, que depois se torna lei, mesmo que a lei saia certa, obviamente eu estou aqui imaginando melhor, eu tenho problemas na própria Receita de fazer essa instrução infralegal, essa instrução normativa que, na verdade, não precisa ser discutida no Congresso, mas para poder aplicar aquela lei aprovada? Sim, com certeza. Na própria Receita? Na própria Receita Federal. O que ocorre em muitos casos, ela se pronuncia, né, dizendo como aquele tratamento tributário vai se dar num novo cenário. A exemplo mesmo dessas empresas que contratavam data center, né, o que acontecia com a maioria das empresas? Elas pagavam aquilo no cartão de crédito, pagavam o IOF decorrente dessa movimentação, mas não estava claro que todo esse comércio digital, quais os tributos que incidiriam sobre essa operação, quais são os fatos geradores. Então, a Receita Federal, enquanto administração federal, é responsável por toda essa operacionalização. Como é que a lei vai se dar? Como vai se fiscalizar essas operações? Quais são as declarações que deverão ser feitas para que a empresa possa demonstrar o que de fato ela está operando e o que ela deve de tributos em relação a essas operações. Então, esse é o grande desafio. E diante de uma de desinformação, a empresa recolhe o que ela acha que deve e a Receita lá na frente discorda e multa a empresa e aí gera uma contenda judicial. Exato. É o que mais acontece, principalmente nessa comercialização digital, né, onde o serviço ele é prestado, ele vem de fora. Então, a empresa antigamente desconhecia. É uma operação originalmente de importação, estou importando serviço. Quais são os tributos, então, que eu devo sobre esse serviço?
Então, ele tem que pagar PIS, COFINS, importação. E não se tem clareza nada sobre isso? Algumas vezes sim, outras vezes não. No caso, em 2014, quando a Receita Federal se pronunciou sobre esses tributos incidentes, né, nesses novos serviços digitais, contratação de serviços de fora, o pagamento disso, então ela se pronunciou e disse quais são os tributos que são incidentes nisso. Nisso as empresas entenderam. Porém, outras operações que também decorrem dessa economia digital, muitas vezes a empresa não entende que aquilo é devido e aí, como você bem disse, tudo isso é objeto de disputas judiciais e tudo mais. A exemplo de uma portaria de São Paulo, onde em que o governo tentou caracterizar a comercialização de transferência eletrônica de dados como sendo um objeto passível de tributação de ICMS. Então, nós não temos um bem corpóreo, uma circulação, digamos, de mercado física tradicional, né? E aí o governo tentou, então, fazer com que o ICMS fosse incidir sobre essas operações. Isso foi objeto de discussão, inclusive, existe um movimento no Superior Tribunal Federal para tratar justamente dessa questão. Leonel, obrigado pela gentileza da Roberto, entrevista. muito obrigado pela oportunidade. Boa sorte. Até logo. Obrigado. Bom, esse é o desafio da reforma tributária. Mais um, além do valor alto dos impostos em alguns casos. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.